Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos falar aí hoje sobre a capa, meus amigos. Pode ser a nova fornecedora esportiva. Também vamos falar sobre jogadores, meus amigos, que podem vir para o Vasco. O Dedé, a gente vai falar mais sobre o Dedé, a novela Dedé. Também vamos falar sobre um jogador peruano que o Vasco parece que está insistindo nessa contratação. E vamos falar sobre a renovação do Fred Guarim, meus amigos. Infelizmente, o Rossi já deu adeus ao Vasco, não deve ser jogador do Vasco. Bom, meus amigos, eu já peço para você metralhar o like, se inscrever no canal, só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, aqui, vai dar uma força enorme para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais, continuar aí tentando chegar a 70 mil inscritos, vai ajudar muito, muito mesmo aqui. Compartilha aqui o nosso canal com seus amigos aí, para a gente captar mais inscritos aqui para o nosso canal crescer todos os dias. Muito obrigado. Também peço para você ativar o sininho. É muito importante para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal diariamente. Lembrando aí que no final tem salve para a galera que está sempre comentando aqui, sempre elogiando o nosso canal. Fica aí até o final do vídeo para você ver se seu nome vai aparecer hoje aí no salve. Meus amigos, ontem o Vasco anunciou aí o rompimento com a Diadora, não é mais a marca esportiva do Vasco, fornecedora esportiva do Vasco, e já surge aí nomes de possíveis marcas que poderiam vir vestir o Vasco. A provável marca fornecedora esportiva que pode fechar com o Vasco é a Capa, que já estaria no estágio bastante avançado. Vários vascaínos têm o sonho aí de ver a Nike no Vasco ou até mesmo a Adidas, né, cara? Mas infelizmente essas duas marcas não irão patrocinar o Vasco tão cedo. A Nike está se retirando do futebol brasileiro, está diminuindo os gastos, tanto que já saiu do Internacional, apenas agora vai continuar no futebol brasileiro com o Corinthians, com o Red Bull Bragantino e com a seleção brasileira. Somente esses três times serão patrocinados pela Nike aí nos próximos anos. A Adidas não irá patrocinar o Vasco devido ao fato dela estar no nosso maior rival, e a Adidas tem a política de não patrocinar dois times do mesmo estado e principalmente rivais. Infelizmente, não vamos contar com essas marcas no Vasco. O Vasco também andou sondando a Puma, mas que fechou contrato com o Palmeiras no ano passado, e eles fizeram um acordo por exclusividade de patrocinar somente o Palmeiras até 2022, se eu não me engano. E isso descartaria totalmente a possibilidade da Puma ser a patrocinadora do Vasco. Isso já tem vários e vários tempos, já há vários meses, que a Puma já está praticamente descartada no Vasco. E as marcas restantes que poderiam patrocinar o Vasco, e o Vasco teve algum tipo de contato, foi a Capa, a New Balance, também a Topper e a Umbro, cara. Essas marcas seriam aí as que poderiam patrocinar o Vasco, mas inicialmente a Capa estaria em vantagem de todas essas outras. A New Balance seria talvez um dos desejos também da torcida vascaína, porque é uma marca internacional que patrocina vários clubes europeus, inclusive o Liverpool, e poderia ser a marca do Vasco. Mas infelizmente a New Balance não viu no Brasil um grande mercado aí para trazer aí a sua empresa para patrocinar os clubes brasileiros. E está descartada a New Balance. Aí sobrou praticamente a Top, a Umbro e a Capa. Pode ser que esteja entre uma dessas três aí, e muito mais provavelmente a Capa. Já foi até revelado o contrato que o Vasco pode fazer com a Capa, que seria de 2 anos, e a Capa prometeu ao Vasco fazer uma produção muito mais eficiente do que a da Diadora, e o Vasco não iria pagar pelo enxoval produzido pela marca, assim como fez com a Diadora, que o Vasco saiu, pasmem meus amigos, devendo a Diadora. E agora vamos aguardar aí o desfecho dessa negociação entre Vasco e a Capa, né, que pode retornar aí. Seria um grande sonho para mim, principalmente porque vi o Vasco nos anos de glória vestindo Capa, meus amigos. A Capa para mim é como se fosse o escudo do Vasco. Seria extremamente ótimo ver a Capa novamente no Vasco, claro, se trazer bons valores, né? Se trazer bons valores, aí sim seria um namoro perfeito. É isso mesmo. Bom, e um outro patrocínio do Vasco aqui, que fechou negócio, já está concreto mesmo, já é certeza, é a Havan. A Havan já até está estampando lá os banners do Vasco, lá no CT de treinamento do Vasco, e também vai estampar aqui as mangas do Vasco. Já está fechado o negócio. Felizmente esse contrato aí com a Havan gira apenas em torno de 2,5 milhões aí
para o Vasco. É uma pena, a gente criou uma expectativa tão grande para o Vasco fechar um novo patrocinador e veio por esses valores tão baixos, né? Mas, infelizmente, é melhor ter 2,5 milhões do que não ter nenhum patrocinador. Essa é a grande realidade. Bom, meus amigos, o Vasco ainda tenta aí finalizar a renovação do Fred Guarim, cara. Infelizmente a gente perdeu o Rossi aí, que deve fechar com o Bahia por 3 anos de contrato com salários aí altíssimos, que se especula aí que seja na casa dos 400 mil. Isso teria aí talvez afastado o jogador do Vasco. E agora o Vasco tenta não perder um outro jogador, né? No caso, o Fred Guarim, que a princípio deseja continuar no Vasco, mas quer receber os seus salários atrasados. E o Vasco parece que está tentando aí resolver isso o mais rápido possível. Segundo informações, teria 90% de chance do Guarim permanecer no Vasco. Mas eu não acredito nessas porcentagens aí, até porque o Eurico Miranda disse que o Ronaldinho Gaúcho estava 99% fechado com o Vasco, né, cara? Esses negócios de porcentagem de um time de futebol, pra mim não cola, não existe isso. E vamos aguardar aí ver o que vai acontecer com o Fred Guarim, se ele vai permanecer no Vasco ou se ele vai sair. Ele já até recusou a proposta do Al Jazeera, dos Emirados Árabes, que ele poderia fechar negócio aí com o clube árabe, mas quem sabe a vontade do jogador seja permanecer em São Januário e ficar no Vasco por mais temporadas. Vamos aguardar aí ver se o Vasco resolve a situação do Fred Guarim, porque é um jogador extremamente importante para o nosso time e para o nosso elenco aí e para a sequência da temporada. Bom, e também o zagueiro Dedé. Vocês já devem estar de saco cheio de ouvir essa novela Dedé. Eu já estou começando a ficar meio irritado, mas a princípio parece que o Vasco pode ter aí um desfecho positivo. Conseguiu a liberação do Cruzeiro, mas o que está emperrando ainda é o contrato com o Vasco. Se ele virar por empréstimo, o Cruzeiro arcando aí com metade dos seus salários, ou se o Cruzeiro vai rescindir o seu contrato e o Vasco terá que arcar com 100% dos seus salários. Se for nesses modos, eu acho pouco provável que o Dedé virá vestir a camisa do Vasco, mas se o Cruzeiro topar pagar metade dos salários, eu acho que sim que o Dedé será jogador do Vasco. Vamos ter que aguardar os próximos dias dessa novela Dedé. Bom, e um outro jogador aí que já está sendo especulado desde o final do ano passado é o meia peruano Andy Polar, do Binacional, time peruano que irá disputar a próxima Libertadores. Segundo informações, o Vasco ainda planeja contratar esse jogador. O jogador tentou até forçar uma saída do seu clube peruano, já que o presidente recusou a primeira proposta do Vasco e o jogador teria ficado muito irritado, porque ele vê como uma oportunidade da sua vida jogar no Vasco da Gama e tentar ir buscar um jogador de fama internacional, assim como foi o Paulo Guerreiro lá no Peru. E agora pode ser que o Andy Polar tente lá a liberação e o Vasco tente contratar esse jogador. Eu confesso que nunca vi esse jogador atuando na minha vida. A princípio seria um bom jogador, um bom valor, até porque ele já é da seleção do Peru. O jogador tem 22 anos, seria aí um achado do Vasco caso ele venha jogar em São Januário. Vamos aguardar os próximos dias para ver se finalmente o Vasco vai contratar esse jogador. Eu acho pouco provável que esse jogador venha para o Vasco. Talvez seria mais interessante o Vasco dar mais chances ao garoto Lucas Santos do que contratar um desconhecido. Que esse desconhecido seja um craque, né? Vamos ter que aguardar aí os próximos dias para ver se o Vasco vai contratar o Andy Polar. Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta aqui sobre essa marca esportiva do Vasco. Qual marca você gostaria de ver no Vasco? A princípio, a capa estaria aí bem próxima de fechar com o Vasco. Também fala sobre a renovação do Fred Guarim, se você acredita que tem esses 90% mesmo, se você acha que o Fred Guarim pode ser jogador do Vasco. Também fala sobre o Dedé, meus amigos. Se você ainda acha que o Dedé vai ser jogador do Vasco, tá enrolando, né? Tá enrolando, parecia que ia ser de segunda-feira, ia ter um desfecho, já ia ter informações de que o Dedé seria jogador do Vasco ou não. E hoje já é sexta-feira e nada. Vamos aguardar aí mais alguns dias, porque é uma negociação difícil. Bem, comenta aí sobre o jogador Andy Polar, cara, se você já viu alguns lances desse jogador, se você acha que seria uma boa para o Vasco a contratação do peruano. Bom, meus amigos, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui, sempre comentando coisas boas, elogiando, mandando seu nome, a sua cidade e o seu estado. Muito obrigado mesmo pelo carinho.
Eu quero mandar um forte abraço aí pro Sidney Kleber, ele está em Custódia, lá no Pernambuco. Muito obrigado, Sidney. Um abraço pro Júnior Sá, ele está em Santa Maria de Boa Vista, lá também no Pernambuco. Muito obrigado. O Pablo, em Cachoeiro do Itapemirim. Muito obrigado, Pablo. O Elivan, em São Luís do Maranhão. O Francisco Daniel, em Parnaíba, lá no Piauí. O Gelton, lá no Rio Grande do Norte. O Marcos, em Juazeiro, na Bahia. Muito obrigado. O outro Marcos, em Monte Alegre, no Rio Grande do Norte. O Carlos Alessandro, lá do DF. E para fechar aí, o Odaí, em Joinville, em Santa Catarina. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Ótimo final de semana aí a todos nós. E tamo junto, Vascão!